banana é rica em ferro ou potássio? E se assar, ela fica mais ou menos calórica? E a canela, ativa mesmo o metabolismo? Uma dúvida, comer carboidrato à noite pode? E no lanche, é melhor comer barrinha de cereal light ou diet? E essas coisas todas, tem glúten? Esse é um tema complexo, mas as soluções podem ser simples. Professor, quer dizer que existe comida de verdade e imitação de comida? Comida de verdade não é a comida industrializada, não é a comida que você põe no micro-ondas, aquece e come. É a comida que você faz. E a comida que você faz é a comida que é feita com alimento de verdade. Mas, por exemplo, o arroz, o feijão, ele é industrializado, mas ele é comida de verdade. O arroz e o feijão, tanto quanto a alface e o tomate, são alimentos de verdade. São os alimentos que a natureza nos oferece e que não são adicionados nenhuma substância. Eles podem ser empacotados, podem ser refrigerados, pasteurizados, fermentados, moídos, mas eles continuam sendo alimentos naturais. A comida de verdade não é feita só de alimentos de verdade. A gente vai ter também os produtos industrializados. Aqueles que a gente usa para temperar, para cozinhar os alimentos. Óleo, sal, azeite, as especiarias. Vinagre. E nós temos uma categoria de alimentos processados que também são utilizados na preparação de receitas, de comidas. Por exemplo, o pão, por exemplo, o queijo. Por exemplo, as conservas. Esses alimentos não vão substituir os alimentos de verdade. Eles vão entrar na composição das receitas ou vão acompanhar os pratos que você faz com os alimentos de verdade. O que não entra na comida de verdade? É aquilo que substitui a comida de verdade. Então nós temos alguns produtos alimentícios industrializados que substituem inteiramente o cozinhar, a preparação de alimentos e os alimentos de verdade. Por exemplo, prato congelado que você coloca no micro-ondas e está totalmente pronto, você não tem que fazer nada. Quando você toma um refrigerante, você não toma um copo de leite ou você não toma um copo de água. Mas isso vale também para aqueles produtos que são chamados de escolhas saudáveis, por exemplo, barrinha de cereal. Qual que é o problema desses produtos? É que para eles serem prontos para consumo, terem uma grande duração, para eles serem extremamente saborosos e atraentes, eles são feitos com ingredientes que não são ingredientes de verdade. Ou seja, são coisas que a gente não tem na nossa cozinha. Exatamente. O que caracteriza o produto ultraprocessado é isso. Na lista de ingredientes lá do produto, você vai ler, você vai encontrar várias substâncias que você não tem nenhuma ideia do que são e que certamente você não vai encontrar na despensa da sua casa. Eles são feitos não com alimentos, mas com substâncias que você extrai dos alimentos ou você sintetiza. Mas ele não está trazendo para o organismo as substâncias todas que você tem nos alimentos de verdade. Mas aí como é que fica a questão dos nutrientes, do potássio, do ferro, do glúten? Isso a gente não tem que levar em consideração nessa alimentação saudável? A alimentação saudável é uma coisa complexa, mas a solução não é tão complicada assim, né? E é verdade. Por que ela é complexa? Porque nós precisamos de muitos nutrientes, de muitas substâncias que estão presentes nos alimentos. A chave é variedade, né? Então a gente precisa lembrar o seguinte, que o ser humano ele é diferente de várias outras espécies animais que têm um repertório muito pequeno na alimentação. Costumo usar o exemplo do esquilo, que consome um único tipo de noz. Então ele não tem nenhum problema de decidir. Ele come aquela noz e ele está satisfeito. Os seres humanos, nós evoluímos, e essa foi uma vantagem comparativa em relação aos outros animais, evoluímos aprendendo a comer de vários tipos de alimentos, para a gente poder, inclusive, habitar as várias latitudes do planeta, né? A gente tem seres humanos, sociedades humanas, do Ártico à Antártica. Quando a gente consome uma variedade de alimentos, automaticamente você vai ter um mix de nutrientes que é aquele que a gente precisa. Os padrões tradicionais de alimentação, eles já combinam os alimentos de uma forma que esse mix de nutrientes esteja satisfeito. Se eu estiver no Mediterrâneo, se eu acompanhar a dieta mediterrânea, se eu estiver no Japão, eu acompanhar
eu praticar o padrão tradicional da alimentação no Japão. No Brasil, se eu praticar o nosso arroz com feijão como padrão alimentar, eu vou ter, no final do dia, aquele mix de nutrientes que eu necessito. A gente vai falar bastante desses padrões alimentares mais pra frente, mas agora, professor, quero ver se o senhor é bom mesmo. A gente vai ver o que é e o que não é comida de verdade. Macarrão instantâneo. Comida de mentira. Macarrão. Fresco, seco, comida de verdade. Molho de tomate pronto. De mentira. Tomate pelado. De verdade. Mesmo aquele que a gente compra enlatado. Sim, porque o tomate pelado não deve conter nenhum tipo de aditivo. Lasanha congelada. Esse é um ícone do alimento ultraprocessado. Filé de peixe congelado. De verdade, desde que seja apenas o filé de peixe. Se esse filé de peixe estiver empanado, tiver aditivos, tiver saborizantes, Ou bem, seja, aí já é ultraprocessado. aquele que é o filé temperado, pode esquecer. Não, porque esse tempero desse tal filé temperado não é o tempero caseiro. Barrinha de cereal. Bom, infelizmente a maior parte desses produtos, dessas barrinhas que você vai encontrar são os alimentos ultraprocessados. E é muito fácil você perceber isso pela lista de ingredientes, onde você vai encontrar vários aditivos, várias substâncias que você nunca utilizaria na sua cozinha. A gente vai ter uma aula específica para a gente aprender a ler o rótulo, pois é isso que vai dizer se a barrinha de cereal é ultraprocessada ou se é comida de verdade. Dá para saber e a gente vai aprender aqui. Fruta seca. Um alimento de verdade, desde que ele seja um alimento minimamente processado, ou seja, desde que a fruta não tenha recebido adição de açúcar ou de aditivos. Então vamos resumir. Uma alimentação saudável de verdade se baseia em comida e, de preferência, feita na cozinha. E passa longe dos alimentos ultraprocessados feitos pela indústria. É por isso que saber cozinhar é uma ferramenta para uma alimentação saudável. Se for comida de verdade, pode tudo. E com isso, a pergunta não é se tem glúten ou não, se tem isso ou se tem aquilo. Se tem uma pessoa que tem uma intolerância, uma alergia a um determinado componente da alimentação, essa pessoa vai necessitar de uma nutricionista que vai ajudá-lo a se alimentar corretamente. E na próxima aula a gente vai te ajudar a fazer uma lista de compras só com comida de verdade.